sua que se tornou viral na internet, que é, você diz o seguinte: quando vejo um jovem defendendo a volta dos militares, me vejo fracassado como professor de história. Eu tenho duas hipóteses para alguém defender ilegalmente a volta dos militares, já que a nossa Constituição pressupõe nas suas cláusulas pétreas o Estado de Direito. Qualquer pessoa que ferir o Estado de Direito está cometendo um crime, e um crime contra as cláusulas pétreas da Constituição. Chefe das Forças Armadas é presidente Lula, constitucionalmente, pelo menos por enquanto. Quando eu vejo alguém defendendo a volta dos militares, eu olho para a idade. Se for um jovem, eu me sinto no dever de explicar o que é o arbítrio. A chamada Revolução de 64 não foi uma revolução, foi uma contra-revolução. É uma ilusão dos nossos esquerdistas imaginar idillicamente que em 1964 havia uma opção entre uma democracia liberal e uma democracia social. Não existia, não. O que é a cassação de direitos como habeas corpus? O que foi um AI-5? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? INA era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. De tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. O que é o fim da liberdade de imprensa? O que é o fim da liberdade de imprensa? Isso quer dizer, esse pessoal da esquerda, Partido Comunista, PSOL, PT, etc., domina as redações do Brasil há mais de meio século. É uma coisa muito séria. Você vê que já nos anos 60, 70, o pessoal do partido conseguiu se livrar de todos os colunistas que não seguiam a linha do partido. O que é a barbárie da concentração de renda durante a ditadura militar? Que aconteceu com a economia. Com o regime militar veio o Programa de Ação Econômica do governo. O objetivo era a estabilização. Foram adotadas medidas como a correção monetária, a criação da caderneta de poupança e a inauguração do Banco Central. Castelo Branco faz reformas que vão dar bases para um crescimento econômico mais adiante. O Estado passou a investir em projetos de crescimento nas áreas das telecomunicações, construção de estradas, ampliação do sistema de geração e distribuição de energia elétrica. Uma era de grandes obras. A Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica e as usinas nucleares. Todas as ações visavam principalmente o aumento de investimentos estrangeiros no Brasil. A nova política permitia financiamento nacional às indústrias de outros países. Nesse período, os Estados Unidos e países da Europa ofereciam crédito fácil para o Brasil. O sistema financeiro foi reestruturado, o comércio mundial se expandiu. Entre 1968 e 1973, a economia brasileira teve crescimento de 11% ao ano. Em 1973, a economia brasileira teve crescimento de 11% ao ano. Nem esses economistas do governo acreditavam que aquilo fosse acontecer. O país cresceu, o país tornou-se a oitava economia do mundo. E se for uma pessoa de idade, eu atribuo a falta de memória que a idade pode estar provocando na pessoa. Eu moro em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Meu nome é Fernando e venho de público dizer de que o melhor período político da minha vida foi promovido pelo regime militar. Em 1964, eu morava em Brasília
e veio o regime militar e tomou conta do Brasil. Nunca fui perseguido, nunca fui acuado. Pelo contrário, foi o melhor período da minha vida. Na década pulou do 8º andar para a sacada do 7º para despistar a polícia que subia pela escada, cortou a polícia, né? Foi também polícia civil. Cortou a polícia, desceu, chegou no hall, matou 2, né? Antes de morrer. Na verdade, não há como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, uma intervenção militar. Nós tínhamos acabado de sair do Partidão em 67. Aí, em abril de 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Frank. O que aconteceu com a economia? Com o regime militar veio o Programa de Ação Econômica do governo. O objetivo era a estabilização. Foram adotadas medidas como a correção monetária, a criação da caderneta de poupança e a inauguração do Banco Central. Castelo Branco faz reformas que vão dar bases para um crescimento econômico mais adiante. O Estado passou a investir em projetos de crescimento nas áreas das telecomunicações, construção de estradas, ampliação do sistema de geração e distribuição de energia elétrica. Uma era de grandes obras, a Ponte Rio-Niterói, a rodovia transamazônica e as usinas nucleares. Todas as ações visavam principalmente o aumento de investimentos estrangeiros no Brasil. A nova política permitia financiamento nacional às indústrias de outros países. Nesse período, os Estados Unidos e países da Europa ofereciam crédito fácil para o Brasil. O sistema financeiro foi reestruturado, o comércio mundial se expandiu. Entre 1968 e 1973, a economia brasileira teve crescimento de 11% ao ano.